Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje, Superman 3. Muito bem, pessoal, estamos a alguns dias da estreia do novo Superman e por isso estamos fazendo um review, tá, do Superman 3. Já fizemos o do 1, já fizemos o do 2 e agora decaímos completamente e entramos no filme 3. Muito bem, Fernando, você me obrigou a assistir o filme 3. Quero deixar claro aqui, gente, que é um filme que, tirando pela atuação do Christopher Reeve, que sempre é a coisa mais legal do filme, cara, que história ruim, Fernando. Que história, que fiapo de história aquilo lá, meu. Mas antes disso eu quero saber, antes de ter revisto, qual foi a última vez que você viu esse filme e qual era a sua recordação disso? Olha, quando eu assisti Superman 3 foi no cinema, isso não lembro qual foi o ano que lançaram no cinema. Esse filme é dos anos 80, do comecinho dos anos... Não, tá errado. Esse filme é de 83, 84. 83, então, assisti no cinema. Então eu assisti Superman 3 no cinema, eu lembro que saí tipo, ok, e ficou essa imagem, tá? O filme, that's ok. Hoje, talvez ele entre na minha lista de um dos top 10 piores filmes que eu já vi na vida, meu. Cara, o filme é realmente muito ruim. E eu vou contar algumas histórias aqui pra vocês saberem por que o filme saiu tanto do trilho. Mas eu tenho que falar que eu adoro o filme. Sério que você adora? Mas não é... Eu adorar o filme não faz o filme ser bom. E eu adorar o filme não faz eu achar o filme bom. Exato. E eu adorar o filme não faz eu brigar com os outros que vão falar que o filme é ruim. Sabe por quê? Porque o filme é muito ruim. Não é que o filme é pouco. Ele é ruim demais. Ruim. Eu acho que foi uma das piores coisas sobre Superman que fizeram. Sim, só que o problema aqui é a memória afetiva mesmo, certo? Por quê? Porque eu lembro a luta do Superman versus o Clark Kent. Eu assisti aquela luta. Eu não faço ideia quantas vezes eu vi, porque, sério, tipo, o meu pai gravou em VHS e eu revi só essa parte do filme tantas vezes durante os anos 80, mas que eu era criança. Eu lembro que, tipo, eu tinha algumas cenas de filmes que eu gostava de rever e eu adorava essa briga. E, ó, a briga é boa, tá? A briga é boa. De verdade. Antes da gente dar ficha técnica e tal, a história do Super-Homem nesse filme é super legal. Se você tirar o show Richard Pryor desse filme, que é um comediante que eu adoro, mas não sei o que ele tá fazendo aqui. Se você tirar o show Richard Pryor e as insanidades, computadores controlando o clima e outras insanidades, que nem o cara cair de um prédio de 40 andares e sair vivo, sabe? Tirando todas as insanidades, se você focar na história do Clark Kent... se você tirar todo o resto do filme e só deixar o Superman, se você focar, vira um filme de 20 minutos. Mas é um filme legal. O Christopher Reeve tá excelente. Agora, pessoal, eu acho que é o que você falou. O produtor, o Richard Pryor... o Saul Kynes, né? Que foi quem produziu os dois primeiros filmes. Não, mas é o Alexander Salkind. Sim, se chama Saul Kynes. Ele, desculpa, pessoal, eu errei a pronúncia. Vai se danar. Certo? Ele que produziu os filmes originais. O interessante é que, se você pegar, isso aqui é muito mais próximo do que eles queriam que o Super-Homem 1 fosse. Quem não deixou... Não, você tá brincando, eles queriam isso? O Super-Homem 1, quem não deixou o Super-Homem 1 virar a festa, porque eles queriam, quando os Soulcais compraram os direitos, eles queriam fazer o quê? Eles queriam fazer Batman anos 60. Exatamente. Certo? Exatamente o que eles queriam. aconteceu. Isso aqui é o que eles queriam fazer. Quem não deixou foi o Donner e o Mário Puzo. Você assiste o filme e você fala, cara, voltamos pra década de 60. Porque tem um nome, é um filme camp. Tá? Totalmente, um filme totalmente sem sentido. As piadinhas hoje não tem graça alguma. Você fala, pra que ele fez essas idiotices? O filme já começa mostrando uma metrópolis, porque, tipo, nos filmes originais, Metrópolis era um lugar com pessoas apressadas, assalto, criminalidade e tal. Desse filme, abre o filme com uma metrópolis insana. Uma metrópolis insana, com, como é que eles chamam de slapstick, né? Que é a comédia de, a pessoa derruba, cai bolo na cara do outro e voa e tal. É a insanidade. E no meio dessa insanidade, você vê o Clark Kent indo trabalhar. Cara,
uma pessoa se afoga no meio da avenida. Dentro do carro. Dentro do carro. Por causa do hidrante. Eu falo, É esse o filme que você tá vendo. E vamos deixar claro, o filme que falou pra você nessa primeira introdução, o que você veio ver? Você não veio ver um filme sério super-herói, você veio ver uma insanidade que saiu da cabeça de alguém. Exatamente, aquilo é completamente insano, completamente nonsense, completamente, já falei o nonsense, mas é sem sentido completamente. E aí você pega o próprio Alexander, o Solheim. Solheim. E ele deve ter pensado, eu vou pegar o Richard Pryor, que tá explodindo na época, ele fez filme pra caramba, ele já era um comediante famoso, já fez filme pra caramba, ele tava explodindo, ele falou, vamos fazer um filme pra ele, né? O Richard Pryor, ele deu uma entrevista famosa pro Tonight Show, certo? Na época, eu acho que foi pro Tonight Show, mas o grande era o Tonight Show no começo dos anos 80. O Tonight Show ele deu pra quem? Carson? Tem que ser pro Carson. Carson, começo dos né? anos 80 tem que ser pro Carson, certo? E aí perguntam pra ele o que ele tava empolgado pra ver e tal coisa. E isso é 80. E ele fala, eu tô empolgado pra ver o novo filme do Super-Homem, que ia sair o Superman 2 em 81. Ele falou, aquilo é muito bom, eu adoro, eu sou super fã do Super-Homem, eu adoro o Super-Homem. Pegaram aí. E essa entrevista ficou muito famosa. Então eles chamaram ele pra fazer parte do próximo filme de Super-Homem. E, tipo, em vez deles darem uma ponta, uma participação, eles deram o filme pro Pryor. O filme é do Pryor. Que também não tem sentido algum. No filme, ele é um vagabundo, literalmente vagabundo. Desempregado. Já foi preso, malandraço, safado. É vagabundo. Mas tem um bom coração. Não, isso é importante. Já naquela época o bom coração contava. E aí, o que acontece? Ele vê um anúncio, porque naquela época, década de 80, falar a palavra computador era algo meio mágico. É quase hoje falar inteligência artificial. Sim. Né? Do mesmo jeito que os filmes de hoje, Missão Impossível e tal, o AI controla tudo. Nessa época, você ter um computador, você era mágico. Tipo, aquele filme do James Bond não oficial, Never Say Never. Que o computador domina o mundo e tal, isso é ok. Você vai ver, é tipo um Macintosh, um XT da vida, uma coisa que não tem capacidade de fazer o que faz. Resumindo a história, ele pega um anúncio de jornal falando, aprenda a lidar com computador. É quase eu aprendendo IA. Exato, né? E aí ele se descobre, fala, nossa, eu faço tudo que eu consigo, que eu penso com computador. E aí ele começa a fazer a coisa mais óbvia que tem, que é roubar centavos de uma empresa de todos os funcionários. Aí ele fica rico já. Eu já vi esse plot, né, dos centavos sendo desviados em alguns filmes, né? Filmes famosos, inclusive. E olha, eu escutei falar que teve gente que fez de verdade. Teve gente que fez de verdade. Percebe, né? Mas eu não lembro de um filme que fez isso antes. Esse filme foi precursor da ideia de roubar a empresa nos centavos dos cheques. Exatamente. E aí o chefe descobre, né? Tô contando já, depois a gente vai pra ficha técnica. Aí o chefe descobre, ao invés de mandar ele embora, percebe que ele é um gênio do computador. E aí o que o chefe faz? Ele é um vendedor de café, entendeu? E ele, Colômbia é o único país que não aceita o dumping de café dele. O negócio dele. Aí ele fala, nós vamos destruir a Colômbia, plantações de café. Você cria aí, aciona o satélite que a gente destrói. Ele usa o computador para hackear o sistema de satélite para controlar o clima. Já pensou se a gente conseguisse fazer isso e destruir a plantação? Vai saber, hoje em dia tem teoria de conspiração que já se faz. Mas vamos lá. Isso é 83. Mas, tipo, o interessante é que eu acho isso muito interessante, porque eles tinham que ligar esse plot com o plot Super-Homem, que não tem nada a ver com nada do que tá acontecendo. Aí o Super-Homem entra na história. O Super-Homem não tem nada a ver com o que tá acontecendo, mas o plot é que o Super-Homem, ele vendeu pro jornal Planeta Diário uma história sobre voltar para um Smallville pra reunião de classe dele. Porque eu vou te falar, por que diabo o maior jornal do mundo que cobre as coisas mais coisas vai achar interessante cobrir reunião de classe? Mas eles precisavam ir para Smallville, né? E a central do computador estava em Smallville e o
segurança era o namorado da Lana Lang, que é a ex-namorada do Super-Homem. Sabe? Mais acochambrado, o roteiro impossível. Você começa a rir mesmo no meio do filme, mas não é porque a história é boa, porque é tão imbecil. É imbecil. E aí ele toma um porre, o Richard Pryor. O Richard Pryor toma um porre com o como é que é o namorado nome? da Eu tenho aqui anotado, Eu o esqueci. Brad. E aí consegue lá atacar a Colômbia. No final da história, o Superman entra no plot pra salvar o café colombiano. Ele voa lá, salva o café colombiano. Aí então o empresário, chefe, né, o Webster, chefe. né, o Ross Webster, percebe que esse cara é um problema, ele não vai deixar eu fazer. Então ele manda o Gus criar kryptonita artificial. Só que ele não consegue, porque tem itens, né, difíceis, certo? De fazer. Beleza? Porque o vilãozão é o Robert Vaughan. Robert Vaughan é agente da Uncle, pô. Ele era famoso. Ele era bem super famoso. Diga-se de passagem, é o Robert Vaughan, não é o Lex Luthor, Gene Hackman, porque o Gene Hackman... Ele vazou do filme. O Gene Hackman, ele não filmou nem o 2. Todas as cenas que você tem do Gene Hackman no filme 2 foram gravadas quando eles estavam gravando no filme 1, ou era um dublê corporal e um dublê de voz. Sim. Porque depois que demitiram o Donner, ele falou, eu não volto. E diga, você percebeu que a Lois Lane, a Margot Kidder, tá em 2 cenas? Sim. Ela entra no começo do filme e depois sai do filme. Exato. Porque ela também falou que sem o Donner não voltava. Ela gravou o 2. Mas ela falou que sem o Donner ela não fazia o 3. Então, fizeram o que com o papel dela? Pontinha. Ponta de entrada falando, eu vou fazer uma matéria nas Bermudas. Tchau. Aí ela volta. Exato. Olha, você fez a matéria das Bermudas? Foi isso. Só que como o filme de Super-Homem nessa época era uma comédia romântica, até o Homem de Ferro 1 é uma comédia romântica, presta atenção. Eles precisavam de um interesse romântico pro Clark. Então, trouxeram de volta a Lana Lang, que é interpretada pela Annette O'Toole. A Annette O'Toole, que faz uma ótima Lana Lang, diga-se passagem, na série Smallville, ela vai fazer a Martha Kent, a mãe do Clark, né? Certo? Bem, mas de qualquer maneira, só pra fechar agora insano, a história, né? é insano. Fazemos uma kryptonita artificial. Não, mas o mais legal, gente, é que o Richard Pryor, ele cria a kryptonita artificial e faltava um ingrediente. E ele põe tabaco. Na verdade, esse tabaco tem um poder maior. Eu não sei se era nicotina, tabaco, alguma coisa. Nicotina, alcatrão, tabaco. Em inglês chama... eu não lembro como é que tá, nicotina ou alcatrão, tabaco. Mas a intenção era outra erva, tá? E aí fica uma kryptonita com erva. E o Superman fica doidão, ele fica doidão, pô. Por quê? Porque o Superman, ele vendeu essa história e foi pro Smallville como Jimmy Olsen, o que fez com que ele tivesse que ir de ônibus, porque ele não podia ir voando porque o Jimmy tava junto, certo? Olha que merda. Aí lá ele se reencontra com a Lana, descobre que a Lana teve um filho, certo? E o Brad, que era o cara do primeiro filme que não gostava, que eu sempre quis saber por que não era o Flash Thompson, que era o cara que não gostava dele nos quadrinhos. Mas ok, é o Brad. Ele tá fazendo o papel, certo? O Brad é afim da Lana. Tal. Aí ele fala que o Super-Homem vai estar no aniversário do filho da Lana. Menino. Sabendo disso, Smallville faz uma festa pro Super-Homem. Tá tudo fazendo sentido, não tá? Tá tudo fazendo muito sentido. E no meio dessa festa, o Richard Pryor vestido de general. Que não tem nada a ver com nada. O cara chega num carro lá, num Jeep, vestido de general, pra presentear o Superman com kryptonita. Sim, junto com a Vera, eu acho que era o nome dela. Que é bonita aquela moça lá. Não, ele foi com a irmã feia. Foi com a irmã feia, com a Annie Ross, né, a Vera, certo? E aí eles entregam um presente pro Super-Homem que claramente é kryptonita. Eles nem de outra cor eram. Não, era verde, igual a kryptonita. E o Super-Homem que nem um tonto, né? Olha que bonito, que pedra bonita. E assim, apesar de eu gostar bastante do filme e tal, conforme eu fui crescendo e lendo quadrinhos, eu olhei e falei, é kryptonita vermelha. Porque kryptonita vermelha nos quadrinhos mexe com a personalidade do Super-Homem. Então, se o plot era da kryptonita vermelha pro Super-Homem, por que eles não pintaram de vermelho? Mas não era, eu acho que o objetivo era realmente a kryptonita da maconha. Maconhar ele. Verde, né? Maconha verde é tudo. Ou melhor, o Richard Lester, que é o diretor desse filme, que foi diretor do 2, tá? Tudo bem? Ele realmente usou kryptonita verde. Usou kryptonita verde e deixou ele doidão. Ele e o casal Newman que escreveu esse filme, né? Mas de qualquer maneira,
Mas aí entra a parte que eu acho legal do filme, porque o Super-Homem começa a ficar mal. É. E, tipo, as coisas que ele... Porque as maldades que ele começa a fazer são bobinhas. Pequenas, pequenas. Tipo, virar a Torre de Pisa. O que eu sempre adorei essa cena. Não, ele arruma a Torre de Pisa, meu. Porra, maldade. A outra é a pira olímpica, que os caras vão acender a pira olímpica. Ele assopra. Então, eu sempre achei legal. Ele apertou o F, sabe? Ele falou foda-se pra vida e começou a zoar, né? Beleza. Começou a beber. Começou a beber. Ele mandou um Johnny. Ele mandou um Johnny. Deu em cima da lana. Certo. Tem uma cena muito bacana. Mas você vai vendo ele ficando mal. Mas tem uma cena do M&M, ele tá tomando um goró, né, no boteco, você lembra da cena? Eu achei que era amendoim, era M&M. Não, é M&M. Ele tá com M&M, ele é super forte. Tem um monte de garrafa de uísque. Ele bate o M&M e estoura a garrafa de uísque. Meu, é tão imbecil que é engraçado o negócio. Não, mas aí você vê ele começar a ficar mal de verdade. Que aí ele começa Ele vira cafajeste, né? Aí ele quer sair com a namorada do Webster, né? Que sim, ele dá em cima dela também. Lorelai, a Pamela Stephenson. Aliás, uma coisa só pra falar dessa personagem que eu nunca entendi. Pra que ela tá lá, né? Ela tá lá pra ter o Super-Homem, ela é colocada como uma loura burra, mas eles mostram umas 2, 3 cenas que ela é super inteligente. Sim. Que ela é um puta gênio que entende tudo que tá acontecendo, só que ela se faz de burra. Só que em nenhum momento o fato dela ser super inteligente interfere, porque quando eles fazem isso, no final a pessoa mostra ser super inteligente, salva o dia com isso e tal. Não, é só um fato. Só tá lá. Que não tem é informação alguma. jogada que não importa. Mas ok. Ela chama ele, né, certo? Tal. Mas em troca dele fazer isso com ela, ele tinha que destruir um petroleiro. Sim. Certo? E ele arrebenta o petroleiro. Acaba com o petroleiro. Ele arrebenta o petroleiro. Foda-se quantos vão morrer. Aí você vê ele ficando mal. Ele começa a ficar mal de verdade. Que aí o filhinho da Lana grita, ele fica chateado. E aí tem a cena da briga, luta interior, luta. Que na verdade ele faz uma luta externa, mostrando o lado bom e ruim, tipo Kirk, né? Lado bom e lado ruim. É o Clark Kent lutando contra o Super-Homem. Mas no fundo é uma cena interna dele lutando contra o lado mal dele. É bem psicodélico, porque... É psicodélico, óbvio que ele não se dividiu em dois. Lógico. Ele tá lutando contra ele mesmo, é uma coisa interna. Mas a cena é boa. Cara, a cena é boa, a luta dos dois é muito legal. Se você vê os efeitos especiais da luta tão ótimos pros anos 80, sim. Você não tem aqueles, que nem Superman 4, você vê as sombras, você vê através dele quando ele voa, é muito ruim. Essa cena tá boa, ele jogando os pneus, eles destruindo, e aquela cena final, porque ele joga no... Triturador. Aquela cena final não pertence a esse filme. Porque esse é um filme de pastelão, de zoeira, de criança, caramba, 4. Aquela cena final, quando você escuta os berros dele sendo esmagado pelo negócio, enquanto o outro tá esperando e de repente ele sai do meio do negócio e esgana o Super-Homem até a morte. O que essa cena tá fazendo nesse filme? Essa cena não faz parte desse filme. Você que tá aí assistindo, tá? Você que tá assistindo, tudo que a gente falou parece que tá tudo hiper ligado no filme. Não, é tudo jogado. É tudo jogado. A gente fez as ligações mentais durante o filme, mas tá tudo quebrado, tudo aos pedaços. É um filme totalmente sem sentido. Você tem que ligar os fatos, entendeu? E se você tá conseguindo ligar os fatos e até achar engraçado, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Fala, pô, fiquei com vontade de assistir o filme 3, mesmo vocês falando que tava ruim. Mas continua, vamos lá. De qualquer maneira, aí ele... Aquela cena bonita que ele levanta, abre, começa a arrumar as coisas. As cenas de voo estão boas. Então, você sabe que todas as cenas de voo foram dirigidas pelo próprio Christopher Reeve? Sério? Ele deu uma entrevista na época, né, do lançamento do filme, e ele fala pra entrevistadora: se gostou das cenas de voo, fui eu que dirigi. Ele que dirigiu todas as cenas de voo. E ele tá bonito, forte pra caramba, ele malhou pra fazer, tá ele ótimo. Tá bonitão. Você fala, cara, que Superman bonito, meu. Ele tá fantástico. Tá bonito. Aí ele vai lá pegar o Webster, só que por algum motivo que não faz sentido, eles construíram um supercomputador. O supercomputador tem que lutar contra eles, né? O supercomputador emite raio, emite até kryptonita, né, meu? Tem a cena do Webster jogando videogame contra o Super-Homem, né? Aquilo é ridículo. Mandando mísseis no Super-Homem e tal. Aí no final,
o Super-Homem se toca como vencer é jogando um ácido que ele tinha encontrado lá no começo do filme, que essa é legal. Essa é legal, eles pegaram uma coisa que foi importante no filme, trazer de volta, ele vence, ele entrega o Hans lá pra uma pedreira pra trabalhar, certo? E é isso, e tudo certo, e acaba o filme. E agora, é eu não sei por assim. que ele achou o Richard Pryor bonzinho, né? Porque ele não teve motivo. De repente, o Pryor, no meio da briga, tentou salvar ele. Ah, né? eu sei, mas ele de repente ficou mó amigão do cara, né, meu? Tentou O salvar cara é um bandidão, ele do nada descobre que ele tem um bom coração e não prende ele. Prende o resto, mas ele não e solta o cara. Quer dizer... E aí, vamos dar a ficha técnica. Vamos lá, gente, ó, o filme tá com uma nota 5 do MDB. Tá altíssima, diga-se de passagem. 29% da crítica e 23% do público, né? Já falei, o diretor foi o Richard Lester. O Richard Lester assumiu esse filme porque ele tinha assumido o 2. Só que a realidade é que o Richard Lester não dirigiu o 2. Quem dirigiu o 2 foi o Donner. O Richard Lester dirigiu as refilmagens do 2. É que isso peca contra a pessoa. Porque se o Richard Lester dirigiu isso aí, ficou essa porcaria, que horror. Cara. Eles não trouxeram o John Williams de volta pra música, foi um cara chamado Ken Thorne, mas eles trouxeram a música, né? O tema do Super-Homem estava lá. Tudo bem. Já falamos, Richard Pryor era um dos maiores comediantes da época. Ele era, sei lá, o Ed Murphy, ele era eu lembro de assistir filmes por causa dele. O Chris Rock. Eu ia assistir os filmes dele. Não, pô, certo, cegos, surdos e loucos. Não, ele legal, é ótimo. Pra quem não gosta, o Richard Pryor. Uma pena que ele acabou morrendo cedo, ele teve alguma coisa neurológica, alguma doença neurológica de deterioração aí de cérebro. Mas... Eles trouxeram basicamente todo o elenco que eles conseguiram trazer, com exceção dos que a gente já comentou. Algumas curiosidades. Primeiro, gente, no roteiro original, esse filme, eu vou te contar o roteiro original, você vai falar, não pode ser verdade. Muito bem. No roteiro original, Brainiac, entendeu por que dos computadores? Entenderam por que dos agora computadores? Faria sentido um supercomputador, entendeu né? por que dos computadores? No roteiro original, Brainiac... Eles não conseguiram pagar. Encontrou a Supergirl, certo? Que tinha escapado da destruição da colônia que ela morava e criou ela como filha dele. Só que ele era apaixonado por ela, certo? E ele estava deixando ela crescer. Eles vêm pra Terra e ela se encontra com o Super-Homem. Ela se apaixona pelo Super-Homem. O Brainiac, com ciúmes dele se apaixonar pelo Super-Homem, leva eles para o passado, onde o Super-Homem ia ter que voltar pro passado para salvar a Supergirl das garras do Brainiac enquanto lutava com dinossauros. Virou isso. Até que ideia era legal. Era legal ver isso. Eu não acho tão boa a ideia original. Ah, mas perto dessa porcaria, pô. E o mais interessante é que você sabe que depois desse filme saiu o filme da Supergirl. E o filme da Supergirl aproveita o plot desse negócio, porque a Supergirl, ela escapa da colônia dela e vem pra cá. Eles só tiraram o Brainiac e o Super-Homem da história. Porque o resto desse roteiro foi reaproveitado pro filme da Supergirl. Você vê como tava difícil escrever naquela época, hein, meu? Os caras tinham uns roteiros porcaria. Eu não sei como ele conseguiu, Fernando, arrumar 40 milhões de dólares pra filmar um treco desse na década do início de 80. Você tem que lembrar que os dois filmes, o 1 e o 2, pra tinham caramba. ido muito bem. E no final do filme 2, escreveram, do mesmo jeito que escreveu James Bond, Superman voltará em Superman 3. E pelo que eu sei, o Reeves, quando assinou o contrato, assinou pra 3. Então, esse filme ia acontecer. Sair, né? Esse filme ia acontecer. Só que sem o Puzo, sem o Donner, eles fizeram uma festa, uma insanidade, tá? Agora, tanto o Reeves quanto a Annette Hotel, né, que faz a Lana Lang, foram indicados para melhor atriz e melhor ator no Saturn Awards da época. E eles estão bem. O Reeves tá ótimo no filme. Não tem como falar que ele tá mal. Problema é que o filme é horrível. Agora, a história é ruim, a interconexão de cena é péssima, nem existe às vezes. Na época, ficou muito famoso que aquela cena do Super-Homem voando e o computador e tal ia ser adaptado para um jogo da Atari. Saiu esse jogo? Saiu o jogo do Super-Homem da Atari, que não tem nada a ver com isso. E ó, eu tinha Atari, tá? Eu sou uma criança dos anos 80, eu tinha Atari. Eu adorava o jogo do Super-Homem, mas vou te falar, o jogo do Super-Homem é horrível. É péssimo. O jogo do Super-Homem você tem que sair pela cidade, você vai trocando as cenas e você tem que resgatar a Lois Lane, prender os bandidos e remontar uma ponte que eles destruíram, certo? Então você vai, tudo que você faz é voar,
pegar eles quando você passa pela cidade e vai levando pra cadeia. Só que tem kryptonita boiando por aí. Entendi. Tem kryptonita boiando. Então se você Ele encontrasse perde o poder. kryptonita, você perde o poder. E você tinha que encontrar a Lois Lane, que tava andando pela cidade, e dar um beijo nela. Que você beijasse nela, você voltava os poderes. Só que o jogo era chato. Só que eu adorava o jogo, porque era do Super-Homem. Porque é o Super-Homem, pô, também sempre curtia Mas é chato. quadrinho. É chato. Pô, mas olha, eu vou ser honesto, eu gostei mais da gente ficar batendo papo sobre o filme do que ter assistido o filme, porque foi mais divertido, meu. A gente deu risada com isso, né? Sim, mas existe o filme ruim e existe isso aqui, que é um filme tão ruim que é legal. Porque existe filmes que você olha e fala, meu Deus, eu nunca Não mais... dá pra salvar nem na piada, que você né? não quer terminar de assistir. Agora existe, tipo, o segundo Quarteto Fantástico, não do Surfista Prateado, o outro que eles fizeram, que eles chamam de Fantastic, que é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu precisei ver no cinema. É tão ruim. Esse é o tipo de filme que é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que vale a pena. É o ruim que vale a pena. Agora... E diga essa passagem, é tão ruim, mas é melhor que o 4. Nossa, eu vi cenas do 4, eu lembrei, eu falei, meu Deus, você quer que a gente assista Eu isso? quero ver o 4. Então semana que vem nós vamos fazer o 4. A gente faz o 4. A gente faz o 4. Pronto. A gente bota o 4 um pouquinho antes do filme. Pronto. Exato, vai ser isso. legal, vai ser legal. Quer dizer, isso. é pra dar risada, né, pessoal? É Se você achou engraçado os comentários, curtiu, fala, tenho que ver pelos meus olhos, gaste lá uma hora e 50 e vai se divertir. É um filme ruim, mas dá pra ver. É assistir. Eu sempre achei o filme extremamente assistível. É ruim, mas tudo bem. É ruim. Então, Gente, ó, entra lá em Nova Frota BR. Considere ser sócio da frota. Você vai poder participar de grupo de WhatsApp para falar mal do Super-Homem com a gente, certo? Você vai ganhar carteirinha. Olha a carteirinha, cara. Você vai ganhar carteirinha da frota. Olha que divertido. Vem brincar com a gente de fã-clube, pô. Né? É isso aí. É isso aí. Então tá bom, cara. Então até o próximo episódio. Tchau, tchau. Falou, galera.